Damos paso ahora al bloque de las preguntas. Preguntas del auditorio. Buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes al profesor brasileño y al doctor. Tengo entendido que Brasil tiene un sistema de registro constitutivo de derecho en la cual los títulos, o mejor dicho, la información está indexada más a la finca, a la propiedad, que a los títulos que ingresan. En ese sentido, dichas características el título en sí mismo, al generar esa obligación entre las partes, su registro es más que nada, tiene eficacia erga omnes, pero con una presunción relativa iuris tantum. Mi pregunta iba en el sentido de que ¿cómo es que Brasil pueda garantizar de manera eficaz su seguridad jurídica, considerando que es predominante sobre todo el principio de legitimación, dejando de lado la publicidad, la fe pública registral? Posso responder? Muitas graças pela pergunta. Como eu disse, o Brasil ele cambia, está em fase de mudança aprofundada para um sistema muito próximo ao sistema de fé pública. Porém, já em 1916, quando se estava editando o nosso primeiro Código Civil, já se tinha a ideia naquele momento que nós estávamos adotando o sistema de fé pública. E o tempo revelou que, na verdade, esse sistema não era propriamente o sistema alemão em que se baseava a edição do Código Civil, então. Se caminhou para um sistema de legitimação, mas um sistema de legitimação bastante fortalecido, em que, de fato, no Brasil, digamos assim, os direitos que são objeto de inscrição, eles são já bem tratados de maneira muito detalhada no nosso Código Civil, partindo do direito de propriedade para o direito de usufruto, direito de uso, direito de hipoteca, direito de anticrese, direito compromissário do comprador, direito de servidão. Há um número, cláusulas de direitos que são inscritos. E há também toda isso me fez lembrar agora um livro em espanhol, em que o autor ele versa sobre uma questão que é muito relevante, que eu acho que deixa bem clara essa questão da importância. Se, por um lado, o registrador no Brasil, e assim como em outras partes do mundo, parece que no Peru também, o registrador, quando ele toma uma decisão por admitir um título a registro, essa decisão ela produz um efeito de eficácia imediata e erga omnes. A desconstituição dessa decisão registral, ela somente se dará por uma sentença judicial transitada em julgado. A dizer, se em um determinado conflito, determinado juiz profere uma decisão, dessa decisão cabe recurso. Mas da decisão proferida pelo oficial de registro de registrar um determinado direito, não cabe um recurso, somente cabe eventual ação por meio próprio se buscar a declaração judicial de nulidade. E somente após o trânsito em julgado, ou seja, após se dar a sentença de primeira instância, se recorrer e efetivamente se ter uma decisão definitiva, é a partir desse momento que eventualmente o título será cancelado. Eu acho que surge daí a grande eficácia do nosso sistema, porque não se cancela facilmente um ato registral. Ele produz o efeito imediato, efeito erga omnes, mas o seu cancelamento demanda uma sentença judicial transitada em julgado, algo que não é tão simples de se conseguir. Gracias, doctor. Y ahora damos pase a las preguntas de la sala virtual. Doctor Costa, ¿la legislación brasileña ha establecido algún mecanismo de control sobre los datos sensibles o a la intimidad en la publicidad virtual, dado que la información es otorgada en línea, sin mayor intervención del hombre?
Essa questão é interessante porque, e me permita, diferentemente da Espanha e do Peru, que já está em estágio avançado, nós temos a nossa lei de 2018, uma lei muito recente e que está ainda em fase de debate e estruturação. Para se ter uma ideia, agora no dia 10 de fevereiro último, o nosso legislador constitucional aprovou uma emenda à Constituição dizendo que deve ser observado o trato dos dados pessoais na forma da lei, inclusive em meios virtuais. O que se já tem por algum judiciário, como o Judiciário de São Paulo, por exemplo? Deve-se tomar cuidado com o trato de informações em bloco, ou seja, uma pessoa que comparece ao cartório desejando informação de um mesmo ou de diverso titular, diversas informações em que percebamos que se deseja ferir a lei de proteção de dados, que se deseja acumular dados para tratamento pessoal. Em relação aos dados sensíveis, existe também uma inovação jurídica de dezembro, prevendo a chamada certidão atualizada de situação jurídica do imóvel. É basicamente extrair da matrícula os dados que nela se contém, mas dizendo, olha, esse é o imóvel, esses são os proprietários. E aí se indagaria, diversamente da publicidade ampla da matrícula, poderíamos, na certidão atualizada, na certidão jurídica de situação do imóvel, dar o endereço, por exemplo, do doutor Daniel, do amigo Blas, que consta da matrícula de forma transparente. Eu acredito que há uma crescente preocupação com esta questão de proteção de dados, mas, por enquanto, ainda estamos em fase... Essa questão das certidões em bloco, elas estão caminhando para se normatizar em âmbito nacional. Mas, por enquanto, a questão de restringir a publicidade registral para proteger os dados sensíveis, a princípio, nós não temos isso com muita clareza. Agora, é lógico, aqueles dados que não são próprios do ato registral, que eu citei na ponência, por exemplo, os dados de um funcionário, ou os dados de alguém que vai levar o título ao cartório, esses dados o cartório não deve dar sem nenhum tratamento, fornecer sem nenhum tratamento a qualquer pedinte. Mas aqueles dados que fazem parte dos livros de registro, esses, por enquanto, nós não temos como restringir. Gracias, doctor. Preguntas del auditorio. Siguiente pregunta de la sala virtual. Doctor Costa, en el Brasil, ¿el poder económico podría considerarse como un obstáculo para la aplicación efectiva al acceso a la información? Não entendi bem a questão que o colega propõe, mas se o poder econômico poderia ser um obstáculo, acredito que não, porque aqui, até lembrando uma parte que o doutor Daniel trouxe no começo, o exercício da atividade é feito em caráter privado, mas é o serviço público. O serviço público é exercido em caráter privado. E o oficial de registro, ele exerce de maneira autônoma, inclusive do ponto de vista jurídico, inclusive em face do interesse do próprio Estado. Então, eu não acredito que seja um interesse estatal, seja um interesse econômico, algo que vá gerar uma restrição para essa publicidade. Não acredito, se é que bem entendi a questão colocada. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a nuestro conferencista y panelista e invitamos a nuestro panelista a colocarse en el centro del escenario para poder tomar una foto del recuerdo.